princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, põe-te no pátio da casa do Senhor, e fala a todas as cidades de Judá, que vêm para adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhes falasses, não diminuas uma só palavra. Pode ser que ouçam, e se convertam cada um de seu mau caminho. Então eu me arrependeria do mal que pretendo lhes fazer pela maldade de suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me ouvirdes para andardes em minha lei, a qual dei diante de vós, para dar atenção às palavras de meus servos, os profetas, que eu vos envio, insistentemente os enviando, mas não os ouvistes, então farei desta casa como a Siló, e tornarei esta cidade em maldição a todas as nações da terra. E os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, ouviram a Jeremias falar estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar tudo que o Senhor tinha lhe mandado falar a todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo lhe pegaram, dizendo: Certamente morrerás, pois profetizaste em nome do Senhor, dizendo: Esta casa será como Siló, e esta cidade será assolada até não restar morador. E juntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E os príncipes de Judá, ao ouvirem estas coisas, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e sentaram-se à entrada da porta nova do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Pena de morte deve ter este homem, pois profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos próprios ouvidos. E Jeremias falou a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, melhorai vossos caminhos e vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então o Senhor mudará de ideia quanto ao mal que falou contra vós. Eu, porém, eis que estou em vossas mãos. Fazei de mim como parecer melhor e mais correto aos vossos olhos. Mas sabeis certamente que, se vós me matardes, então trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre seus moradores. Porque em verdade o Senhor me enviou a vós para falar aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então os príncipes e todo o povo disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não é merecedor de pena de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus ele nos falou. E se levantaram alguns dos anciãos da terra, e falaram a todo o ajuntamento do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será arada como campo, e Jerusalém se tornará em amontoados de pedras, e o monte do templo em lugares altos de mato. Por acaso foi ele morto por Ezequias rei de Judá e todo Judá? Por acaso Ezequias não temeu ao Senhor, e orou na presença do Senhor, e o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que tinha falado contra eles? E nós, faremos pois tão grande mal contra nossas próprias almas? Houve também um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías de Kiriate-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E quando ouviu suas palavras o rei Joaquim, e todos os seus grandes, e todos os seus príncipes, então o rei procurou matá-lo, e Urias, ao ouvir isso, teve medo, fugiu, e foi ao Egito. Porém o rei Joaquim enviou alguns homens a Egito, Elnatã filho de Aquibor, e outros homens com ele, ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito, e o trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu à espada, e lançou seu cadáver nas sepulturas do povo comum. Porém a mão de Aicã, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não o entregassem nas mãos do povo para o matarem. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor, faz para te amarras e jugos, e os pões sobre teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém a Zedequias, rei de Judá, e manda-lhes que digam a seus senhores: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem, e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem for do meu agrado. E agora dei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e até mesmo os animais do campo eu lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo de sua própria terra. Então servirá a muitas nações e grandes reis. E será que a nação e o reino que não servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que não puser seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, então com espada, com fome e com pestilência castigarei tal nação, diz o Senhor, até que eu os consuma por meio de sua mão. E vós não deis ouvidos a vossos profetas, nem a vossos adivinhos, nem a vossos sonhos, nem a vossos videntes, nem a vossos encantadores, que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras, para vos afastardes de vossa terra, e para que eu vos afugente, e pereçais. Mas a nação que por seu pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, e o servir, a essa eu deixarei ficar em sua terra, e a cultivará, e nela habitará, diz o Senhor. E falei também a Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Ponde vossos pescoços sob o jugo do rei da Babilônia, e servi a ele e a seu povo, então vivereis. Por que morreríeis, tu e teu povo, pela espada, pela fome, pela pestilência, tal como disse o Senhor sobre a nação que não servir ao rei da Babilônia? Não escuteis as palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia,
Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Pois eu não os enviei, diz o Senhor, e eles profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos afugente, e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não escuteis as palavras de vossos profetas, que vos profetizam, dizendo, eis que os vasos da casa do Senhor voltarão da Babilônia em breve, pois eles vos profetizam mentiras. Não escuteis a eles, servi ao rei de Babilônia, e então vivereis. Por que se tornaria esta cidade em deserto? Porém se eles são profetas, e se a palavra do Senhor é com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, que os objetos de valor que restaram na casa do Senhor, na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos quanto às colunas, ao mar, às bases, e ao restante dos objetos de valor que restaram nesta cidade, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, não tomou, quando levou cativo de Jerusalém a Babilônia a Jecônias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim pois diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quanto aos objetos de valor que restaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os punirei, diz o Senhor, então depois eu os farei subir, e os restituirei a este lugar. Nas demais coisas, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor continue seu percurso, e seja glorificada, assim como também entre vós, e para que sejamos livres de homens corruptos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos fortalecerá e vos guardará do maligno. E confiamos no Senhor quanto a vós, de que vós estáis fazendo e continuareis a fazer o que vos mandamos. E o Senhor guie vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Mas nós vos mandamos, irmãos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que mantenhais distância de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que recebeu de nós. Porque vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, porque nós não fomos desordenados entre vós, nem comemos de graça o pão de qualquer um, mas sim com trabalho e cansaço trabalhamos de noite e de dia, para não sermos incômodos a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade para fazer isso, mas sim porque nós mesmos dávamos exemplo a vós, para assim nos imitardes. Porque também quando estávamos convosco, isto vos mandávamos, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, mas se intrometendo no trabalho dos outros. Mas aos tais mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhem sem causar incômodo, e comam seu próprio pão. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra contida nesta carta, advertiu, e não vos mistureis com ele, para que ele se envergonhe, e não o considereis como inimigo, mas alertai-o como um irmão. E o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz em toda maneira. O Senhor seja com todos vós. A saudação de minha própria mão, Paulo, que é minha assinatura em toda a carta, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Parabéns, você finalizou a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Achaste mel? Come o que te for suficiente, para que não venhas a ficar cheio demais, e vomites.